Américo Martins já está de volta. Américo, você deve ter ouvido aqui a minha descrição aqui do que é esse plano e logo em seguida a fala de Marco Rubio. Já não fica claro exatamente como é que a Venezuela participa disso tudo, né? Como é que eles vão retomar, qual vai ser o regime jurídico? A CNN, por exemplo, apurou que o Trump está fazendo exigências a Delcy Rodrigues, mas que exigências seriam essas e como é que isso gera ou pode gerar qualquer tipo de estabilidade na Venezuela? Pode, talvez, a longo prazo, gerar alguma estabilidade na Venezuela, essas demandas dos Estados Unidos, mas vão gerar muita instabilidade mundial. Por quê? Quais são essas exigências que os Estados Unidos estão fazendo para Delcy Rodrigues, segundo a apuração da CNN? De saída, romper relações, não vender mais petróleo para Rússia, Cuba, Nicarágua e a China. Portanto, é uma estratégia dos Estados Unidos para retirar a influência dos russos e dos chineses na América Latina. A Venezuela é um país que recebeu muito investimento, inclusive armas desses dois países, e os Estados Unidos querem romper esse acesso de chineses e russos à América Latina. Ao fazer isso e também ao impedir que a Venezuela, por exemplo, venda petróleo para Cuba e Nicarágua, atinge dois outros países que são administrados pela esquerda, duas ditaduras de esquerda que são vistas como inimigos dos Estados Unidos. E aí os Estados Unidos não precisam colocar uma pressão militar, por exemplo, sobre Cuba ou sobre a Nicarágua, porque esses dois países sofreriam com isso. E a Rússia também. A ideia é retirar a Rússia dessa equação. Existe uma conversa também sobre algo similar com o Irã, que é uma coisa um pouco mais complicada, mas é um recado muito forte para o regime dos ayatollahs, que estão muito apreensivos com o que está acontecendo na Venezuela, porque existem paralelos óbvios. Ditadura, país cheio de petróleo, que os Estados Unidos têm interesse ali em também conseguir parte desses recursos. Agora, quando você olha, Thaís, a estrutura que o Rubio colocou, essas três fases, dentro dos objetivos dos Estados Unidos, essas fases fazem sentido. Então, o governo americano não quer se envolver, em primeiro lugar, num conflito de grandes proporções e de longo prazo, por isso o Rubio diz que os Estados Unidos não querem o caos, e por isso ele fala nesse primeiro período como um período de estabilização, ou seja, negociar com o atual regime. Note que ele não falou em momento nenhum em derrubar esses outros membros do regime que você muito bem colocou. A mudança é o Maduro. O Maduro saiu, mas todos os outros membros do regime, inclusive os militares, continuam lá e continuam controlando, por exemplo, o petróleo e a PDVSA. Então a ideia aí é estabilizar, fazer negócio com o regime, basicamente, para evitar o quê? O caos. Porque se os Estados Unidos forçam, neste momento, uma mudança de regime, é possível que a gente tenha muita violência e vai ter que ter o envolvimento dos Estados Unidos, que é uma coisa muito criticada pelos apoiadores do presidente Donald Trump, que não querem aventuras e longas guerras muito longe de casa. O segundo ponto é a questão da recuperação, que basicamente é a forma do Marco Rubio dizer abrir o acesso das empresas ocidentais, e especialmente dos Estados Unidos, ao mercado de petróleo. Então, nessa fase, nós vamos ver a chegada, provavelmente, de empresas americanas na Venezuela. Como você muito bem colocou, qual é o papel que a Venezuela tem a jogar? A Venezuela até agora está quieta. A Delcy Rodrigues, que é a vice-presidente, alterna entre dizer que ela é que governa e que ninguém vai governar a Venezuela e dizer que vai negociar com os Estados Unidos, em dizer que o Maduro foi sequestrado e hoje, como aconteceu, a PDVSA soltar uma nota dizendo que vai de fato entregar petróleo, vender petróleo para os Estados Unidos. Então essa segunda fase é a fase econômica, é a chegada de todo mundo. Agora, eu, pelo menos, tenho uma crítica importante a isso, que a transição ficou lá para o final, ou seja, sabe-se lá quantos anos, e por transição a gente pode entender, aí sim, volta à democracia à Venezuela, realização de eleições. Isso não está nas principais prioridades dos Estados Unidos neste momento. Então é um plano que faz sentido dentro da lógica americana de querer acesso ao petróleo, mas que infelizmente não resolve os problemas da população e elimina a ditadura da Venezuela. É fazer negócio com uma ditadura que continua no poder na Venezuela.
como os Estados Unidos já fizeram tantas outras vezes. É um equilíbrio extremamente frágil. Américo Martins,